O que você tem percebido de você mesmo? E o que você tem falado para Deus? Tem algo a ver com aquilo que você percebe de si mesmo? Que você precisa? Ou você tem pedido a Deus aquilo que você almeja? Pode ser um sonho seu, uma vontade própria. Bem, os nossos pedidos a Deus revelam aquilo que mais nos importamos. Revela aquilo que é importante para mim. Isso você consegue perceber em si mesmo, se você presta atenção em si. Mas se você está prestando atenção naquilo que você almeja, então, vamos dizer assim, que você não sabe aquilo que realmente você precisa. Bem, eu não vou aqui ficar falando dos meus conceitos, das minhas opiniões. Vamos saber o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 119. No Salmo 119, versículo 36, diz assim: Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Sabe, o nosso coração é aquele que sente, é aquele que almeja, é aquele que pretende, alimenta. É o coração que nos leva a olhar para aquilo que nos interessa. Podemos dizer assim que o coração é a alma. Então, o salmista está pedindo a Deus para que o seu coração inclinasse para os testemunhos de Deus e não a cobiça. Obviamente, para que ele pudesse fazer esse pedido a Deus, ele se observou. E você, tem se observado? Tem observado o que o seu coração está inclinado? Para onde ele está voltado? Para os seus desejos ou para o testemunho de Deus? Como assim? Muitas pessoas perguntam, como assim? Quer dizer que Deus tem testemunho? Sim, Deus tem testemunho em muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Deus tem dado testemunho dele para você. Mas talvez você não tenha observado. Não tenha observado porque você está atento à sua cobiça. Se você passar a olhar para aquilo que você tem almejado e pesar na balança para aquilo que você realmente precisa, você vai ver que muitas coisas que você deseja não é realmente o que você precisa. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quantas vezes você come o que você não precisa, mas porque você gosta, não é? Você come aquilo que te agrada, mas não o que você precisa. Vegetais, legumes, salada, proteínas, nutrientes para o seu corpo. Você quer comer doces, comidas industrializadas, como hambúrguer, comida congelada. Isso aí é apenas um exemplo. Agora vamos falar de roupa. Vou falar de outra coisa bem interessante. Você que é mulher, viu uma roupa bonita na vitrine, na loja, e você comprou. E você não usou ainda. Por quê? Porque você não precisava. Os seus olhos olharam para aquela roupa e achou que precisava, mas depois viu que não era tão importante assim. Sabe, o que a gente precisa não é aquilo que nos sustenta
por um dia, por um momento. É o que vai nos sustentar para toda a vida. O que a gente precisa é da eternidade com Deus. Mas será que você tem observado o testemunho de Deus ou a sua cobiça? Parece que a gente sabe o melhor para a gente. Percebemos que a nossa cobiça entrou na frente do nosso raciocínio. A Bíblia fala o seguinte: inclina o meu coração aos teus testemunhos, testemunho de Deus, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Até mesmo os meus olhos podem estar contemplando vaidade, aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, aquilo que não é importante, aquilo que eu não preciso. Você vê outra pessoa com algo que você gostaria de ter e de repente você se enxerga cobiçando o que ela tem. Você está colocando os seus olhos a contemplar a vaidade. Imagina você contemplar algo fútil. Não seria isso triste, vergonhoso? Quando raciocinamos, vemos isso como triste e vergonhoso. Mas quando nós não raciocinamos, nos deixamos levar pela futilidade. E você já percebeu uma pessoa fútil como é inadequado? Pois é. Quantos de nós estamos agindo de forma inadequada porque estamos colocando os nossos olhos aonde não deveríamos olhar? Por que não? Por que não olhar, observar os testemunhos de Deus? Por que é tão difícil a pessoa observar Deus? Pois é, porque Deus é invisível, mas Ele é perceptível para aqueles que são sinceros, para aqueles que querem o que é certo. Esses observam a Deus. Se você quer o que é fútil, então você atenta para a sua cobiça, para a sua vaidade, para a sua própria glória. Glória esta que o mundo oferece. E sabe que essa glória é passageira. Depois que a pessoa fica velha, passada, a glória dela se vai. Porque as coisas desse mundo têm que oferecer algo em troca. Uma voz bonita, uma aparência bonita. Agora, o testemunho de Deus não olha para isso.
testemunho de Deus, você vê o caráter, você vê a divindade, a pureza, a verdade, a justiça, a perfeição de Deus. E isso nos remete a nos observar para que mudemos a nossa forma de agir. Observe, ouvinte, o testemunho de Deus. Como, Viviane? Como que eu vou fazer isso? Olhando para aquilo que importa, para o reino dos céus.